Ó, quando eu falo que a gente tem que entender os fundamentos das coisas, é exatamente para a gente não ser pego de surpresa na hora de participar de uma seleção de emprego. No meu curso de redação, você vai conhecer conceitos que vão te ajudar a escrever melhor, a dominar esses conceitos, que são coisas que o mercado de trabalho está pedindo. O curso é gratuito aqui no YouTube e eu vou deixar o link da descrição aqui embaixo. As agências de publicidade hoje estão pedindo siglas e termos e conceitos como AIDA, PAS, Big Idea, prova, oferta irresistível, 4Ps. Mas de onde é que vem tudo isso? Esses conceitos são particulares da redação porque eles trabalham com uma ideia de estímulo-resposta, que é um conceito muito antigo, um conceito muito primário nas teorias de comunicação. Inclusive, esse conceito de gatilho que existe hoje, ele já nasceu ultrapassado, porque ele parte da premissa de que todas as pessoas são suscetíveis à mensagem que é veiculada, que é uma ideia, por exemplo, da propaganda nazista. Mas vamos olhar com calma o que se pede hoje na redação publicitária como um todo e especificamente no copywriting. Bom, a primeira coisa que se pede muito é a AIDA, que é um modelo que descreve etapas para captar a atenção do público e direcionar para uma ação. Então, AIDA significa atenção, que é chamar a atenção do leitor com um título impactante. Aí, interesse, que é despertar o interesse com informações relevantes ou emocionantes. Desejo, que é criar o desejo pelo produto, pelo serviço. E ação, que é exatamente incentivar uma ação específica. Geralmente isso é acompanhado dos verbos no imperativo. Compre, alugue, veja, assista e por aí vai. Então olha esse exemplo aqui, ó. Descubra agora, atenção, como triplicar suas vendas, interesse, com uma técnica simples que já ajudou milhares de pessoas, desejo. Clique aqui para começar a ação. Então olha como está muito bem separado os 4 itens dentro de uma linha. Aí a gente tem o PAS, que é um modelo focado em explorar a dor do público. Olha o raciocínio. Então você tem o problema, que é apresentar um problema que o leitor enfrenta, né, que a pessoa enfrenta. Agitação, que é intensificar a dor ou as consequências de não resolver esse problema. E oferecer uma solução com o seu produto ou o seu serviço. Então olha esse exemplo aqui. Cansado de trabalhar horas sem resultado? Problema. Isso pode acabar com a sua motivação e finanças. Agitação, a amplificação desse problema. Conheça um método que resolve isso em 7 dias. Solução. Aí a gente tem um termo em inglês chamado Big Idea, que é a grande ideia, que é o conceito central de um texto. É uma ideia única que vai conectar o público ao produto ou serviço. A grande ideia, o big idea, é uma coisa simples, é o que resolve o problema da audiência. Presta atenção nisso. Transforme seu celular em uma máquina de ganhar dinheiro. Pronto, resolvido. Essa é a grande ideia. Esse é o mote de tudo que você vai fazer depois com essa ideia central. A prova são
elementos de credibilidade que estão contidos na mensagem, que daí pode ser depoimento, estudo de caso, estatística, resultados comprovados. Então, olha esse exemplo de prova. Mais de 5.000 alunos já aumentaram sua renda em 50% com esse curso. Olha que interessante. O próximo conceito que a gente vai ver, que se pede muito nas vagas de trabalho, é a tal da oferta irresistível. A oferta irresistível é uma proposta atraente que o cliente não tem como recusar, que a pessoa que está recebendo a mensagem não tem como recusar. Então vai incluir benefício, vai incluir bônus, desconto, todas essas coisas. Olha esse exemplo. Leve o curso completo por R$ 97,00 hoje, com 3 bônus exclusivos e garantia de 30 dias, só até a meia-noite. Então aí você tem a tal da oferta irresistível. E finalmente a gente vai ter os 4 P's, que não são os 4 P's do marketing lá, produto, preço, prazo, promoção. São outros P's. Isso é um modelo adaptado dos 4 P's do marketing lá. Então, significa o seguinte: problema, que é identificar a dor do cliente, um baita de um clichê. Promessa, que é o que você promete resolver, o que você vai entregar. Prova, são as evidências de que o que você está falando é verdade, é real. E a proposta, que é exatamente fazer o chamado para ação, também conhecido como Call to Action. Olha esse exemplo. Está sem tempo para cuidar da casa? Problema. Nós limpamos tudo para você. Promessa. Temos 10 anos de experiência. Prova. Agende agora. Proposta. Verbo no imperativo. Agora, por que você não precisa se assustar com essas coisas? É porque tudo isso que eu falei até agora já foi inventado há mais de 2.000 anos. Os redatores da velha guarda, como eu, estudaram um conceito chamado retórica aristotélica. Esse é um modelo de discurso persuasivo trazido por Aristóteles e que foi adaptado para a redação publicitária lá na metade do século XX, mais ou menos. Então a retórica aristotélica compreende 4 etapas: o exórdio, que é a anunciação do tema; a narração, que é a explicação inicial sobre esse tema; as provas, que são as evidências do que a narração está abordando; e a peroração, que é amarrar o texto, trazendo de volta o que foi dito no exórdio, na narração e nas provas, criando um texto circular que vai fazer sentido e também sugerindo uma ação. O que o marketing e a comunicação atuais fizeram foi requentar todas essas ideias do Aristóteles, mas transformando de um jeito que ficasse mais claro para os dias de hoje. Isso inclui destrinchar alguns itens, acrescentar algumas coisas, mas no fundo o modelo é exatamente o mesmo. Então aqui a gente tem que fazer um esclarecimento. Em primeiro lugar, que copywriter não é uma profissão separada da redação. Copywriter significa literalmente redator, porque copy é texto e writer é escritor. Então, copywriter e redator são exatamente a mesma coisa. Agora, essa distinção entre redator e copywriter é feita no cenário corporativo brasileiro para diferenciar o profissional que faz textos para venda, textos persuasivos para venda, mas o copywriting, no sentido original, no sentido tradicional, é quem escreve tudo. Porque a profissão de redator, a profissão de copywriter, compreende o seguinte: a redação conceitual, que são os textos dirigidos para propagandas institucionais; a redação comercial,
que são os textos específicos para vender produtos e serviços. E aí é onde está o copywriting que a gente fala aqui no Brasil. Só que o redator, o copywriter original, também vai fazer slogan, também vai fazer jingle, também vai fazer roteiro, também vai fazer texto corporativo e etc. O redator escreve. Ponto final. Tem até algumas agências que confundem a profissão de redator com a profissão de analista de conteúdo. Porque o analista de conteúdo não lida apenas com texto, mas ele também lida com métrica, também lida com relatório. Mas no fundo, originalmente, o redator também faz o trabalho de analista de conteúdo. Então, quando uma pessoa fala que é copywriter, existem duas interpretações possíveis. Ou é uma pessoa que compreende o todo, que estudou o todo da redação e se especializou na redação comercial, em textos persuasivos de venda, ou é uma pessoa que está deficiente em todas as outras áreas da redação, porque só se importou com a redação comercial. E você está em qual desses lados? O mundo corporativo, no geral, é muito vira-lata. E daí utiliza esses termos em inglês para que a coisa tenha um valor maior do que ela realmente é. Mas a coisa é a coisa. Mudar o nome não altera o fato. Então, é redator, é redação. Inclusive, eu recomendo visitar a página Português para Executivos, que é um clássico. Então, por que você não precisa ficar aflito com tudo isso que eu disse? Exatamente porque todas essas ideias, todos esses conceitos, AIDA, 4Ps, Big Idea, tudo isso é requentado do Aristóteles, da retórica aristotélica. E isso tem mais de 2000 anos, isso é velho. Quando a gente fala do exórdio, que é o momento de captar a atenção do leitor, do espectador, na redação comercial, no copywriting, isso equivale à atenção do AIDA, isso equivale ao problema do PAS, isso equivale ao problema dos 4Ps. A narração, que é a exposição do conteúdo, né, na retórica aristotélica, é a apresentação dos fatos ou contexto da argumentação. Só que daí lá no copywriting, isso vai ser a letra I do AIDA, isso vai ser a agitação do problema no PAS. Nas provas da retórica aristotélica, o Aristóteles vai trabalhar com alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de logos, que é a lógica, o conceito de ethos, que é a credibilidade, ou o conceito de pathos, que é a emoção, para sustentar o discurso. No copywriting, nessas ideias requentadas, isso aparece na prova, né, que são depoimentos, dados, resultados, aparece na promessa e, finalmente, a peroração na retórica aristotélica é o fechamento do raciocínio com um apelo final para a ação. Então, no copywriting, lá no AIDA, vai corresponder à última letra A, que é da ação, ou a proposta dos 4Ps, ou a oferta irresistível. Então perceba como todas essas coisas se reciclam e se moldam ao tempo em que elas vivem. Mas, na verdade, todas essas ideias são velhas e requentadas. Então, se você estiver estudando publicidade, quiser se aprofundar no copywriting, na redação comercial, então não se desespere, porque todas essas siglas, todas essas ideias vêm de um lugar só. O que você precisa é compreender as coisas como elas são realmente. Por isso, estudar os fundamentos é mais importante do que tudo.
Os vídeos existem como um ponto de partida, como um ponto de informação para você se direcionar ao conhecimento, que são instâncias diferentes da racionalidade humana. Uma outra coisa, fala-se muito de tom formal, tom coloquial, discurso emocional, discurso racional. De onde que vem todas essas coisas? Bom, vem da filosofia também. Nietzsche, no livro O Nascimento da Tragédia, vai separar os tipos de discurso basicamente em dois: o discurso emocional e o discurso racional. Então ele vai chamar isso de discurso apolíneo, como o discurso racional, e discurso dionisíaco, como o discurso emocional. Isso vem da ideia de que o deus Apolo é o deus da razão, é o deus da lógica, enquanto o deus Dionísio é o deus da emoção, é o deus da festa, é o deus do irracional. Por isso que existem essas duas distinções entre razão e emoção. Então a jogada é a seguinte: se você vai fazer uma propaganda de carro, você pode usar os dois discursos, só que a abordagem vai ser diferente. Pelo discurso apolíneo, que é o discurso da razão, você vai apelar para itens racionais, como a segurança para você e para sua família, o conforto, a tranquilidade, custo de manutenção, coisas assim. São discursos, são apelos racionais. Agora, se você vai fazer essa mesma propaganda utilizando o discurso dionisíaco, aí você vai apelar para itens emocionais, como ficar mais bonito, ficar mais jovem, ficar mais irresistível, ser um herói e coisas assim. Bom, como eu disse, no meu curso completo de redação, você vai aprender esses conceitos e vários outros para que você possa fundamentar o seu conhecimento em redação e deixar de ser só um copywriter. Você vai ser um redator completo. Então a minha dica é: pare de puxar o saco das pessoas que falam desses conceitos e dessas siglas, desses termos em inglês, como se eles tivessem inventado a pólvora. Isso já existe há 2000 anos, isso é velho, isso é sempre reciclado. Ninguém inventou nada. Aqui eu estou disponibilizando conhecimento gratuito porque ele tem que pertencer à sociedade. Você só tem que se preocupar em aprender e ter autonomia no seu trabalho.